Olá, muito bom dia a todos. Hoje, então, o nosso tema de aula é com relação aos aspectos imunológicos e comportamentais que fazem aí indicativos para a gente de que o sistema, né, funciona dentro ou fora dos parâmetros que são especiais para garantir o bem-estar animal, tá? Então, a gente vai falar, começando falando um pouquinho, né, de um levantamento que foi feito por esses autores lá em 2004, que mostra alguns problemas relacionados à ausência de bem-estar animal, né, a curto, médio e longo prazo, de maneira geral, tá? Então, uma coisa que é importante, né, todas as vezes que a gente chega num ambiente, a gente observa que os animais têm comportamentos normais, bom, quer dizer que está sendo respeitado algumas normas, né, algumas normativas para o bem-estar animal. O grau em que os comportamentos fortemente preferidos são apresentados também é um padrão para que a gente consiga dizer se tem ou não bem-estar ali, né? Então a gente já comentou alguns sinais aqui. Então, por exemplo, num bezerreiro, a gente sabe que os bezerros eles gostam de interagir entre si. Então, quando a gente chega num ambiente desse, né, num ambiente de criação de bezerros, a gente vai observar que eles estão saltando, né, correndo um atrás dos outros. Se a gente vê que isso é intenso dentro de um ambiente, quer dizer que eu tenho alto grau de bem-estar ali, tá? Alguns indicadores fisiológicos, né, de prazer, que a gente viu na aula passada, né, alguns parâmetros fisiológicos que vai me dizer se o animal está ou não no padrão de bem-estar. Uma coisa que também é muito limitada, né, com relação à qualidade de vida, né, ao bem-estar, é a expectativa de vida, né? Então, se o animal sofre, se o animal se encontra numa condição de bem-estar reduzido por tempos e tempos, ele tem uma expectativa de vida reduzida. A ideia é que ele não vá viver como em outras situações, em outros casos, né? A gente sabe que quando também há ausência de bem-estar animal, o crescimento e a reprodução de qualquer espécie fica também prejudicada, além da questão dos danos corporais, né? A gente já viu um pouquinho também, né, lá atrás, quando falei com vocês, que os animais podem começar a apresentar comportamentos adversos em função de ausência de bem-estar, que hoje a gente vai ver de uma forma ilustrada aqui, tá? A doença, que também é uma consequência da ausência de bem-estar, isso em função da imunossupressão, né? Falei com vocês que afeta alguns parâmetros imunológicos e a gente vai estudar aqui um pouquinho hoje, tá? E aí a gente observa, né, tentativas fisiológicas de adaptação, como a gente viu. O organismo, a tendência do organismo animal é que ele tente burlar o sistema, né? Ele tente burlar aquela intérprete, aquela dificuldade para se adaptar, né? E isso também, obviamente, impacta nas chamadas tentativas comportamentais de adaptação, né? Então, o comportamento também muda para tentar se adaptar. Um animal que antes ficava correndo, né? Agora, numa situação de estresse térmico, por exemplo, ele vai ficar mais parado, para justamente gerar menos calor, né? Então, é mais ou menos esse o sentido, né? O animal vai modificando fisiologicamente, comportalmente, para poder garantir aí uma sobrevivência. Doenças comportamentais, né? Que a gente já falou quando a gente fala aqui de danos corporais, autonarcotização, que a gente vai ver ali, grau de aversão comportamental, né? O animal começa a apresentar comportamentos absurdos para a espécie, supressão do comportamento normal e ainda aquele que a gente chama de grau de prevenção de processos fisiológicos normais e desenvolvimento anatômico, né? Então, por exemplo, quando os animais são criados em ambientes e que são capazes de suprimir o seu crescimento, em questão de tamanho mesmo, físico, né? Esse animal começa também a ter um desenvolvimento totalmente anormal, certo? Especialmente, né, hoje a gente vai focar nos parâmetros de imunossupressão, né? A gente vai falar um pouquinho mais de imunologia e também da questão comportamental, né? Que é algo que é bastante incidente aí e é um sinal bem característico, né? Quando a gente tem qualquer que seja o tipo de estresse ou falha na concessão das condições para o bem-estar animal, tá? Então, toda vez, pessoal, toda vez que a gente tiver dificuldade, né, dentro de um processo, isso vai causar imunossupressão, né? Eu não sei aqui, provavelmente vocês ainda não foram apresentados as disciplinas, né, de imunologia, é algo que ainda vem no próximo período, se eu não me engano, agora talvez, mas imunologia, né, nada mais é do que um conjunto, né, um sistema especializado em defender o nosso organismo,
né, o sistema imunológico, tá? Imunologia é a ciência que estuda esse sistema. E imunossupressão quer dizer que a dificuldade em si, né, aquela situação adversa, ela faz com que o sistema imunológico do indivíduo diminua a sua ação, a sua atividade, né, reduza a sua atividade. Então, animais que encontrem algum grau de dificuldade em qualquer processo, tá, que seja caminhar livremente, ele vai apresentar certo grau de imunossupressão. Isso foi comprovado lá em 1993, né? Então, respeitando lá, lembrando, na verdade, né, das 5 liberdades, a gente já começa a desrespeitar aí, né? Então, se o animal tem dificuldade para qualquer tipo de processo, né, para caminhar livremente, para se mover, ou seja, se a gente infligir essas 5 liberdades, a gente vai causar uma dificuldade e, consequentemente, uma imunossupressão. Então, eu fiz esse esquema aqui para a gente gravar bem essa informação. Toda vez que eu tiver uma condição de bem-estar comprometida, isso vai incidir em doença, né? E vira um ciclo, porque a doença, obviamente, se o animal tem dor, né? E sofrimento, ele vai ter o pé comprometido. E aí não tem fim, né? A gente tem que intervir em algum ponto aqui para tentar voltar esse animal para uma condição de bem adequada. Então aí, pessoal, o que ocorre, né? Qual que é o desmembramento disso? Como que o organismo responde, né, a esse agente estressante persistente, né, essa condição estressante persistente? Bom, então eu coloquei esse gráfico aqui que eu acho que ele é bem didático para ilustrar para vocês. Então aqui, ó, nesse traço vertical, nesse eixo vertical, a gente tem a resposta do organismo. Então a intensidade dessa resposta, tá? E aqui o período, né? O período em que aquele estresse se apresenta para o animal. Então, aqui, que é o tempo, né? Por isso eu coloquei esse reloginho. Então, inicialmente, né? Na resposta inicial ao estresse, a gente tem aquela fase de alarme. Então, o animal responde de uma forma bem abrupta, a gente nota, né, os sinais adversos de comportamento e gera o que a gente chama de estresse, resposta inicial, tá? Com o passar do tempo, se aquele estímulo continua, aquele estímulo ruim continua, né? Então, por exemplo, vamos pensar no calor, no estresse térmico. Então, continua, o organismo começa a entrar numa fase que a gente chama de fase de resistência, que é aquele período em que ele faz uma tentativa de se ajustar. Então, os parâmetros fisiológicos, né? Frequência cardíaca, temperatura corpórea retal, né? Ferida através da temperatura retal, o organismo ele tenta ajustar esses parâmetros para que o animal consiga sobreviver àquela intérprete, àquele ambiente, tá? Passada essa fase de resistência e nada mudou, o que acontece? O animal entra numa fase que a gente chama de fase de exaustão, né? Tendendo para uma fase de exaustão, na verdade. Ele começa então a ficar mais suscetível a desenvolver uma doença e posteriormente chegar na fase de exaustão, que não aguenta mais, entrega os pontos, tá? Bom, quais que seriam os eventos estressores? O que de fato causa o estresse, né? Então, primeira coisa, condições sanitárias inadequadas. Então, por exemplo, mantenha os animais no ambiente inóspito, sujo, sem a devida limpeza, sem a higienização adequada. Então, já começa daí um problema, tá? Instalações inapropriadas, que foi aquilo que a gente já falou, né? Às vezes eu coloco aqueles animais, igual eu mostrei os porquinhos, os suínos para vocês naquela primeira aula, né? Então, aquele superlotação de suínos dentro de uma baia, né? Problemas no sistema de alimentação. Então, como a gente também já mencionou, os animais eles criam hábitos, eles têm hábitos, incluindo hábitos alimentares, né? Então, se eu sirvo a primeira refeição do dia às 7 horas, eu sirvo às 7 horas e eles estão aguardando às 7 horas. Então, tem uma série de mecanismos fisiológicos, né? Até ativadores do sistema digestivo que vão estar preparados para esse horário. Se eventualmente eu sirvo, se por exemplo, dentro de uma semana, hoje eu sirvo às 7, amanhã eu sirvo às 9, depois de amanhã eu sirvo às 11, eu estou transformando a vida daquele animal num estresse para ele, né? Porque ele não sabe exatamente quando é que vai vir a primeira refeição, então ele fica com fome, isso gera estresse, tá? No manejo de forma geral, né? Aquilo que a gente fala de falha no manejo, que a gente chama de falha no manejo gentil, né, que é quando a gente não tem um bom manejo, uma boa relação do homem com os animais naquele ambiente. Melhorar a condição de instalação, obviamente, diminuir os eventos estressores. A questão do bom relacionamento humano-animal, que eu falei já com você também, a gente vai
vocês também a gente vai discutir para adiante, né? Que são as chamadas interações positivas, que é quando a gente chega até o indivíduo respeitando o tipo de cada espécie, né? O tipo de comportamento de cada um. Então, boas condições de saúde física, então garantir aí um calendário sanitário em dia, né? A prevenção das principais doenças e com isso também bem-estar psicológico. E aí, a gente chega nesse ponto aqui que começa a deixar o negócio um pouquinho mais científico, tá? Que é o sangue, tá? Então, já que a gente vai falar de parâmetros imunossupressores, de imunologia, vamos entender o que é o sangue, tá? Essas célulazinhas que vocês estão vendo aqui, né, são hemácias, né, em visão macroscópica e microscópica, desculpa. E o que é a função do sangue, né, dentro de um organismo? Então, fazer a manutenção da vida desse organismo. Por quê? Porque essa célulazinha, ela carrega nutrientes e também excretas, que são os chamados metabólicos, né? Então, metabólitos, quando o organismo ele recebe uma substância, ele metaboliza, né, aquela substância, aproveita o que é de aproveitar, né, aquilo que o organismo precisa, e o que não precisa, ele devolve para o sangue para ser filtrado nos rins e eliminado na urina, por exemplo, tá? O que mais que esse sangue carrega? Oxigênio, gás carbônico, hormônios e anticorpos. Então, ele é o grande transportador do nosso organismo, né? Ele carrega aquilo que a gente precisa para estar em funcionamento, e os animais também. O que existe no sangue, né? O que compõe o sangue? 34% dos elementos que estão aqui dentro são chamados de elementos figurados, que são as células, né? Quem são essas células? As hemácias, essas hemates, leucócitos e plaquetas, que vocês vão começar a estudar um pouquinho melhor na patologia clínica. E 66% de uma amostra de sangue, de uma porção de sangue que eu retiro, é composta por fluido e plasma, tá? Então, é uma substância intracelular, aquilo que fica dentro da célula, tá? Vamos lá agora entender um pouquinho do que são esses componentes figurados que a gente falou lá atrás, né? Não só os figurados, né? Mas também os não figurados, o fluido, né? O plasma. Então, as plaquetas são fragmentos de célulazinhas da medula óssea. Então, as células sanguíneas são originadas na medula óssea, né? As plaquetas são fragmentos de células de lá da medula óssea, que são chamadas também de megacariócitos. E elas são responsáveis por causar o que a gente chama de evento de coagulação sanguínea. Então, por exemplo, quando eu tenho uma lesão, corto um dedo, imediatamente o sangue vai extravasar do tecido, né, da pele. O que faz aquele sangue parar de extravasar? As plaquetas. Elas causam a coagulação, certo? Então, forma-se um coágulo e o sangue para o indivíduo não perder sangue excessivamente e não ter um problema de choque hipovolêmico, né? Baixa o volume sanguíneo e chegar a óbito. Outro ponto importante, componente de sangue, plasma. Qual que é a função do plasma? Transportar as hemácias, os leucócitos, que são células de defesa, as plaquetas, agentes que trabalham na coagulação sanguínea, e outras substâncias, como proteínas, albuminas, anticorpos e fibrinogênio, que estão todos ali naquele complexo, tá? Transporta ainda nutrientes, glicose, aminoácidos, ácidos graxos, excretas, a ureia, por exemplo, né, que é um composto que a gente acaba eliminando na urina, ácidos úricos e amônia também, os animais eliminam, os hormônios, cortisol, as catecolaminas, que a gente estudou lá atrás, imunoglobulinas, que são os famosos anticorpos, né, os complexos anticorpos, sais, íons, sódio, potássio, gases de maneira geral, ácido carbônico, enfim. 90% do plasma é água e 10% são essas todas substâncias aqui que podem estar sendo carregadas por ele, tá? A hemácia, propriamente dita, né? Quem é ela? Ela é a célulazinha chave, tá? Ela é que possibilita a respiração celular, certo? Então, qual que é a função? Promover a respiração celular, transportar o oxigênio e também parte do gás carbônico, né? Que a gente vê na hemoglobina. E em mamíferos elas são anucleadas, ou seja, é uma célulazinha que não possui núcleo. Então, a meia-vida da hemácia, o que é a meia-vida? Né? Vou colocar aqui para vocês já fixarem esse conceito. Então,
toda vez que libera-se, né, um agente na nossa corrente sanguínea, toda vez que uma hemácia chega novinha na nossa corrente sanguínea, ela tem um tempo, né, até ela atingir a maior concentração, né, todas essas hemácias. E aí, essa hemácia, ela dura, em média, 120 dias na corrente sanguínea, né? Então, são poucos dias, né? Até que ela é substituída por outra célula nova. Então, além das hemácias, a gente tem os leucócitos, que são os chamados exércitos, né? Então, eles atuam contra aquele micro-organismo que vai causar uma enfermidade, que vai causar uma doença, ou ainda qualquer outra partícula estranha que penetre no organismo, né? Então, por exemplo, a gente aspira uma poeira, ou a gente aspira uma área de fumaça, né? A gente sabe que vai entrar ali um agente patogênico, né? Que pode causar um estresse pulmonar, enfim. Imediatamente, né? No momento em que essa substância chega no organismo, elas são recebidas pelos leucócitos, tá? Então, são célulazinhas que vão identificar aquele agente causador de estresse, causador de doença, tá? Então, ali, ó, vírus, bactérias, parasitas, proteínas que são diferentes do nosso corpo e tem uma função extremamente importante de defender o nosso organismo, ou seja, uma função imunológica. Esses leucócitos, pessoal, eles podem variar em várias classificações, né, em vários tipos. Então, dentro da classe dos leucócitos, a gente tem os neutrófilos, os monócitos, os basófilos, os eosinófilos e os linfócitos, certo? Anotem todo esse conteúdo aí, que isso daí tudo cai na prova, tá? Tipo de resposta imune. O que a gente tem de resposta? Então, uma vez que eu tenho um agente adentrando aí o organismo, o que retorna, né, de resposta? Então, o organismo vivo animal tem dois tipos de resposta imune. Então, uma conhecida como resposta inata e uma conhecida como resposta adquirida. E, professora, o que é a diferença entre uma e outra? Bom, a resposta imune inata, gente, tem como principal característica não ser específica a um antígeno. É uma resposta que é muito rápida, em questão de minutos, e ela não tem memória, né? Então, normalmente, quem que atua na resposta inata? Aquilo que a gente chama de barreiras naturais. Fagócitos, que são célulazinhas que vão fagocitar o agente estressante, os mediadores solúveis, que a gente chama de sistema de complemento, e algumas moléculas que estão ali envolvidas no sistema imune, que reconhecem perfis, né, de agentes que são proteínas que são diferentes das do corpo. Isso, pessoal, por exemplo, uma resposta inata imune é o espirro, né? Uma vez que tem algum agente ali que acabou de entrar na narina e que gerou um estresse por não ser parte do corpo, o que acontece? O organismo automaticamente espirra, tá? E não tem memória. Se daqui a 5 minutos aquele mesmo agente continuar agredindo, né, a narina daquele animal, vai ocorrer novamente o espirro, tá? Então, é a resposta mais básica, né? Aquilo que a gente chama de inato. O indivíduo já nasce com essa resposta. Não é uma resposta que ele vai criando, tá? Então, eu dei aqui um exemplo de resposta inata, né? E aí a gente tem a resposta adquirida. O que significa isso? Essa resposta é aquela resposta que uma vez que o indivíduo teve contato com um agente estressante, né? Então, por exemplo, tive contato com o vírus, vamos falar de coisas da atualidade, o coronavírus, tá? Então, adquirir o coronavírus, o meu organismo ele tem que montar uma forma específica de resposta, né? Específica de antígeno, né? Para aquele antígeno, desculpa, para aquele vírus no caso. Então, isso é lento, demora dias. Por isso que o indivíduo passa por um período em que ele apresenta alguns sintomas de doença, né? Porque demora dias até que o organismo consiga montar uma resposta específica para aquele antígeno, né? A maioria das respostas virais são assim, tá? A maioria não, todas elas, né? Então, quem que são os componentes, as células que compõem esse sistema de resposta imune adquirida? Linfócitos, moléculas de reconhecimento de antígenos e moléculas de secreção, certo? E aí a gente vai falar um pouquinho agora individual aí de cada uma dessas respostas. As células da resposta inata, quem são? Os leucócitos, chamados de polimorfonucleares, né, granulócitos, que quem são eles? Os basófilos, essas célulazinhas aqui que a gente vai ver nas lâminas de patologia clínica quando vocês forem ter aula.
os mastócitos, né, que são essas célulazinhas, aqui eu não coloquei exemplo de mastócitos, depois eu mostro para vocês lá, os eosinófilos, que estão aqui, olha lá, ó, e os neutrófilos, que podem ser aqui, né, ou ainda os segmentados, que são partidinhos. Depois a gente tem monócitos, né, que são macrófagos, que são células específicas, né, elas migram para um tecido específico, coração, fígado, músculos, enfim, e elas se especializam em defender aquela região, né? As células de Kupffer, por exemplo, são os monócitos do fígado, né? Os macrófagos do fígado, os macrófagos alveolares, específicos de pulmão, os esplênicos, que estão ali no baço, células da micróglia, que são lá do sistema nervoso central. E a gente ainda tem as células natural killer, que ela destrói o agente e se autodestrói, né? E as serial killers T, né, que também são da mesma linhagem, certo? Bom, para defender, então, esse indivíduo, né, esse animal, existe uma grande variedade de estratégias de defesa. E isso, pessoal, não começa só por a questão das células que estão presentes no sangue, mas das defesas corporais, né? Então, a pele já é uma barreira, né? A gente sabe que as nossas mucosas, né, as regiões de mucosa, aqui quando a gente começa a adentrar a narina, a gente sabe que tem uma região mais sensível, você abre a boca, a gengiva é mais sensível. Então, essa parte de pele mais rústica que a gente tem recobrindo o corpo, ela é justamente uma estratégia de defesa, né? Então, a pele, depois as respostas inatas que eu mencionei, tosse, espirro, esses mucos que a gente tem sendo secretados de diversas partes do corpo que o animal tem, né? O muco é uma estratégia de varrer aquele agente que pode causar uma doença, tá? O vômito, então, tem algo que não fez bem, irritou ali a região de aparelho digestivo, o animal vai fazer o vômito para eliminar aquele agente o quanto antes. A diarreia tem algo que chegou até o intestino que não está fazendo bem, então diarreia para limpar o intestino, eliminar o agente. Ainda que exista todas essas defesas prévias, né, que a gente já comentou, fazem parte do sistema inato também, elas são insuficientes, né? Ainda é preciso ter algo mais, porque ainda assim, muitos dos agentes infecciosos, eles conseguem burlar o sistema e chegar a atacar os indivíduos, né, e levar aí a doenças até graves, severas, tá? Então, a gente tem uma segunda linha de defesa no corpo, né? E aí, a gente chama essa linha, que a gente diz, né, que essa linha possui mecanismo de defesa responsivo, tá? Então, tem um processo muito importante que vocês vão também aprender de uma forma mais detalhada, lá na patologia também, que é o processo inflamatório, é a cascata de inflamação, tá? Que é a inflamação, propriamente dita, né? Acho que todo mundo aqui já passou por algum processo inflamatório na vida, que seja de uma dor de garganta, né? E o que acontece? Aumenta o fluxo sanguíneo naquela região, né? Então, quando a gente leva uma picada, por exemplo, a mesma coisa, a gente vê que fica vermelho, aumenta o fluxo sanguíneo ali e acumula-se naquele local células de defesa que vão atacar e destruir os invasores, tá? Então, esse é uma forma bem resumida da gente explicar o que é o processo inflamatório, certo? Dentro da inflamação, a gente tem ali os neutrófilos, né? Que são as primeiras célulazinhas que vão chegar naquele foco, tá? E eles vão realizar a fagocitose no caso de bactérias, tá? Então, eles começam a limpar ali, né? Como se estivesse varrendo, fagocitar, é abraçar aquela célulazinha e digerir ela, né? Para que ela seja eliminada. E depois os monócitos que vão chegando logo depois, né? Para poder fagocitar aquelas partículas maiores que os neutrófilos não conseguiram abraçar, né? Inclusive, os neutrófilos que morreram vítimas das toxinas daquelas bactérias que eles tentaram fagocitar, né? Existem também paralelo, né, essas duas grandes células, os eosinófilos, né, que vão fazendo paralelamente, né, uma fagocitose mais lenta e seletiva. Ele consegue pegar apenas alguns micro-organismos ali, certo? Então, isso tudo vai acontecendo enquanto o nosso organismo tenta defender, né, o nosso corpo ali da doença. E essas soluções, turma, são soluções definitivas, né? Isso tudo que a gente falou lá atrás. Como é que funciona, né? O sistema de defesa, ele tem que inibir e terminar de acabar com todos
aqueles invasores. E depois que ele faz isso, não acaba por aí, né? Ele tem que aprender, ele tem que treinar a reconhecer esse indivíduo mais rapidamente na próxima vez que esse agente estressor ele adentrar o organismo, tá? Então, isso a gente chama de imunidade específica, que é algo que se adquire, né? Então, uma vez que o sistema imune teve contato com aquele agente agressor, ele vai passar, primeiro ele destrói aquele agente, né? Restabelece a saúde do indivíduo, do animal, e depois ele aprende a reconhecer aqueles invasores, né? Ele guarda a memória daquele primeiro encontro, tá? Então, esse aqui é o caminho, tá? Então, reconhece, destrói, né? Restabelece a saúde do indivíduo e guarda a memória daquele primeiro encontro, para que numa próxima oportunidade, né? Numa próxima vez que aquele agente estressor adentrar, a resposta imune seja mais eficiente, certo? Quais são as estratégias, né? Fora do corpo, o que a gente tem de estratégia? As bactérias, né, ocorre o reconhecimento fora das células, vermes parasitários, pulgas, carrapatos e pele estão fora, né? E dentro do corpo, normalmente, vírus, né, que normalmente parasita intracelular, né, tá dentro das células, os protozoários, a tripossonomíase, por exemplo, e células cancerosas, tá? Então, existem duas frentes de defesa diferente, né, de acordo com o agente que está, com o tipo do agente, né, e a forma como ele agride o indivíduo, o animal. Então, essa imunidade adquirida, ela é mediada de duas maneiras, tá? De duas formas. Então, a gente tem dois tipos de imunidade adquirida. A imunidade adquirida celular, que ela é mediada por células, então, célulazinhas é que vão fazer esse trabalho aí, né, imune, e a humoral, que a gente chama de imunidade mediada por anticorpos, tá? Então, vamos falar um pouquinho da celular primeiro. Então, essa imunidade celular, ela na verdade, o grande protagonista, né, desse processo são os chamados linfócitos T, tá? E é transferível por células, né? As células é que tem, né, essa capacidade de driblar essa infecção, esse agente estressor, tá? Causa bastante citotoxicidade e inflamação, né? Então tem um processo inflamatório bem intenso. Essas citosinas, né, são como se fossem agentes mensageiros do sistema imune, e aí elas vão sendo segregadas nas células do sistema imunitário em resposta ao estímulo, né, aquele agente estressor. E aí elas ajudam a regular aí a intensidade de células T que eu preciso ter para combater aquela minha infecção, certo? Na imunidade adquirida humoral, que é aquela que quem faz a mediação, ou seja, quem atua na linha de frente, são os anticorpos, né? A gente diz que os protagonistas desse tipo de imunidade, né, são os linfócitos B, tá? O sistema de complemento, né, que é um grupo importante, que são várias proteínazinhas que são produzidas pelo fígado, que vocês vão aprender lá nas aulas de imunologia, né, e que são liberadas no sangue. Elas têm uma capacidade ímpar de reconhecer e ligar em algumas moléculas específicas que estão nas bactérias, ou ainda podem ser ativados por anticorpos ligados a bactérias, né? Então, isso é que promove a ação contra esses agentes estressores, tá? Quem mais que faz, né? A mediada por anticorpos? A fagocitose, que são os macrófagos e monócitos que eu falei com vocês lá atrás, né? Se a doença está ativa natural, né? Ocorre, né? Imunidade mediada por anticorpo. E a gente ainda tem um outro tipo, né, de imunidade mediada por anticorpo, que é aquela em que o indivíduo recebe uma imunidade de anticorpo artificial, que nada mais é do que a vacina. Ele recebe uma dose do antígeno, né, para estimular aquele antígeno atenuado, né, morto, enfim, os mais diversos tipos de vacina que vocês vão ver aí, né? E aí, esse vírus inativado, atenuado, enfim, ele vai auxiliar o organismo a formar os seus anticorpos, né? Se preparar para uma infecção de verdade. Ainda, a imunidade passiva natural, né? Que também é mediada por anticorpo, que é aquela que passa da mãe para o filho, né? Então, algumas doenças vocês vão ver
que a mãe, se ela já tem anticorpos para aquela doença, o filho já nasce resistente também, né? Isso passa em alguns tipos de placentação, né? Placenta é um órgão que se forma durante a gestação. Alguns tipos de placenta permitem essa comunicação, e aí o filho adquire a imunidade que a mãe já tem para algumas doenças, tá? A passiva artificial, que são aquelas com anticorpos prontos, né? Então, por exemplo, quando o indivíduo tem algum acidente e tem a chance de adquirir o tétano, a gente usa o soro antitetânico. Então, eu não vou estimular o organismo daquele animal a formar o anticorpo, não. Eu já dou o anticorpo pronto para ele contra o tétano, para que ele consiga resistir à infecção. Então, em suma, pessoal, esse reconhecimento de antígeno é feito por dois caminhos, como a gente viu lá. Mediado por células, então, considerando aí a atuação dos linfócitos ou células T, essas células T tóxicas matam as células infectadas por vírus, ativam outras células, como o linfócito B e outros macrófagos, levando posteriormente à imunidade celular, ou ainda diretamente os linfócitos B, as células B, que são células plasmóticas secretoras de anticorpos, né? Já fazem parte do complexo aí de imunidade adquirida humoral e que vão atuar diretamente aí, causando uma resposta mais rápida contra o agente estressor, agressor, para diminuir o impacto dessa entrada desse agente externo aí no organismo do animal, diminuir a intensidade de sintomas e evitar que o animal chegue a grau da doença, né, avançado. Bom, os linfócitos, né? A gente já viu que são células envolvidas na defesa, né? Na imunidade. E como é que eles atuam, né? Então, em primeiro lugar, montam algumas respostas específicas, né? Contra qualquer antígeno. Qualquer antígeno que adentre o organismo do animal, esses linfócitos vão reconhecê-los, destruí-los e trabalhar para montar uma resposta específica àquele antígeno. Se esse antígeno se modifica ao longo do caminho, né? Se é um vírus e esse vírus ele se replica, ele se modifica, se muta, né? Passa por um processo de mutação, novamente vai ter que ser construída uma resposta humoral, né? Uma resposta mediada por anticorpo para aquele novo vírus modificado. Então, lembrando sempre que se há modificação genética do vírus, é novamente um trabalho para o sistema imunológico criar uma resposta específica para aquele agente, tá? Cada linfócito, ele se torna maduro portando uma grande variedade de receptor de antígeno. Então, vocês imaginem, né, que o linfócito é uma célulazinha e essa célulazinha tem uma série de receptores, né? Então, essas chavezinhas aqui, tá? E essas chavezinhas, pessoal, é que vão, de alguma maneira, né, ter algumas afinidades com proteínas que estão aqui. Vamos colocar aqui o linfócito, tá? E aqui o antígeno. Então, vai ter um ponto desse antígeno, pessoal, sempre vai ter, que vai ter mais afinidade com um determinado receptor lá do meu linfócito, né? E ao se ligar, então, a esse receptor, é que todo o processo imunológico começa de fato, tá? Então, cada linfócito matura portando uma variedade de receptores. Quando esse antígeno, né, quando esse antígeno, se encontra, né, as células B se diferenciam em células plasmáticas secretoras de anticorpos e as células T em efetoras de várias funções para liquidar aquele antígeno, certo? Então, esse é o processo resumido da atuação do sistema imunológico contra um determinado antígeno dentro de um animal, tá? E como é a produção propriamente dita desses anticorpos. Então, eu trouxe aqui uma ilustração para ficar bem claro para todo mundo, né? Então, o que a gente tem aqui? Uma bactéria, vejam lá, ó, que eu tentei desenhar, e um linfócito T. Então, essa bactéria, ela veio e se ligou a essa célula, né? Ao linfócito T, a célula de defesa. Automaticamente, pessoal, um macrófago, né, que também está ali na linha de defesa, foi já começar a fagocitar aquela bactéria, né? E o linfócito T se diferenciou lá, né? Se ativou e levou para o linfócito B informações sobre aquela bactéria. Então, aqui, tá? As citoquinas produzidas pelo plasmócito, né? Ativado, linfócito ativado, elas auxiliaram também no processo de comunicação com o linfócito B,
que originou os plasmócitos, né, que tem lá receptores específicos para agentes iguais, e também as células de memória, que são os chamados anticorpos. Eles é que vão responder diretamente contra essa bactéria específica que iniciou o ataque aqui ao organismo. Então, turma, essas proteínas, né, que se ligam àqueles antígenos, aqueles agentes estressores, né, e que são produzidas pelos linfócitos, a gente chama de anticorpos. Esses são os anticorpos, tá? E aí, um outro termo que é muito comum a gente escutar dentro da imunologia é sobre as imunoglobinas, né? IgA, IgG, que é algo que está bem recente aí também, que vocês devam já ter ouvido falar, tá? O que são essas imunoglobinas? Elas são receptores de membrana, tá? Então, estão lá nos linfócitos B e proteínas de secreção dos anticorpos, né? E elas também são sinais de memória, né? De imunidade adquirida de célula de memória, certo? A gente tem ainda as eletroforeses que estão envolvidas nesse processo, né? Então, albumina, alfa-globulina, beta-globulina, gama-globulina, e genericamente são chamados de imunoglobulinas também. E quem que são essas imunoglobulinas que a gente citou até lá em cima? IgA, IgM, IgG, IgE e IgD, tá? Cada uma tem a sua localização mais específica, mas normalmente estão ligadas às mucosas, certo? Então, presente nas mucosas. E as barreiras, né? Como que é o papel das barreiras nesse cenário todo que a gente mencionou aí? Então, existem as barreiras físicas, que são aquelas que a gente mencionou, pele, a própria autolimpeza, né? Então, por exemplo, os gatos, eles têm o hábito, né, de fazer a autolimpeza, os animais de forma geral, e a flora natural de cada região, né? Então, todos nós sabemos que nas diferentes regiões do corpo do indivíduo, a gente tem uma flora habitante ali. E ela é preciso que ela esteja intacta. Se existe um desbalanço naquela flora em função da proliferação de organismos diferentes aos que estão habituados ali, a gente vai ter uma doença, né? Uma dermatite, um estresse, certo? Bom, as respostas, né, quando as respostas são focalizadas, né, em função das barreiras. Então, por exemplo, quando o animal recebe uma picada, né, naquele local vai se instalar um processo inflamatório, né, que é o início ali da defesa do organismo, certo? E a imunidade específica, né, como que essas barreiras agem para formar essa imunidade específica? Atuando na produção de anticorpo e causando a imunidade mediada por células que a gente viu lá atrás. Bom, como que o estresse, né, ele desencadeia esse prejuízo no bem-estar, né? Como que isso acontece de uma forma geral? Bom, o que ocorre, né, pessoal? Só para vocês entenderem aqui, né? As adrenais, supraadrenais que a gente já falou lá no início da nossa disciplina, né, na aula passada, na verdade, liberam alguns hormônios importantes aí, sinalizadores de quando o animal não está numa condição adequada, quando ele está numa condição de estresse, tá? Esse hormônio, o cortisol. Então, ao liberar cortisol, esse cortisol estimula o hipotálamo a produzir ACTH, tá? E esse ACTH continua estimulando as glândulas adrenais, tá? A produzirem este hormônio. Então, é uma cascata e um ciclo, né? O cortisol, ele também age diretamente no sistema imune, lá nas célulazinhas de defesa que a gente viu até agora, tá? Então, o que ele faz? Distribui leucócitos pelos tecidos, ele ativa o sistema imune, né? Diminui a proliferação linfocitária, então diminui o quanto os linfócitos conseguem se proliferar, diminui a fagocitose, que é aquela ação das células que vão engolir, né, que vão digerir ali os agentes estressores, né, os agentes infecciosos, altera a produção das citoquinas, né, citocinas, reduz a produção de anticorpos e reduz também a atividade das células natural killer. Então, o que a gente entende com isso aqui, pessoal? Que quando o animal está em estresse, né, liberando em altas concentrações esse hormônio cortisol, ele tem uma depressão do sistema imune, né? Então, deixa de acontecer todo aquele mecanismo natural de defesa mediado pelas células, né, em função da ativação das barreiras de defesa do organismo. Então, o animal deixa de responder de maneira satisfatória, né? E, além disso, o que acontece que a gente leu lá, né? Altera a produção de citocina. Então, essas citocinas, né, em produção exacerbada, elas vão também ativar a hipotálamo hipófise.
o que também faz com que aumente a síntese de ACTH e continue a estimular as glândulas adrenais a liberar, suprarrenais, na verdade, a liberar ali o cortisol, certo? Então, é um caminho, né, vicioso e que se a gente não tirar o estresse propriamente dito do caminho, isso não termina, tá? O que é importante a gente saber, né? O grande armazenador da energia, né, de um animal é o fígado, né, envolvido em muitos processos metabólicos, tá? E o que a gente tem de dado que é extremamente importante? No músculo, a eficiência daquela glicose, que é a energia, né, para a maioria dos animais, que foi produzida a partir do gliceral, que é o metabólito desse mecanismo aqui errado, né, quando o animal está em estresse, é 30% a menos do que se fosse produzida a partir de uma fonte de aminoácidos, propriamente dito, né? Então, quando a gente tem uma falha no mecanismo aqui, né, e uma produção exacerbada de cortisol, o animal está em estresse, eu aumento o metabólito gliceral e isso faz com que a glicose seja produzida a partir dele. E essa glicose ela não é eficiente, tá? Então o animal gasta muito mais dela do que deveria. Então o gasto energético fica maior, né? A fonte de aminoácidos para a produção da glicose de boa qualidade, né, que é mais eficiente, é reduzida e com isso a gente começa a ter vários distúrbios metabólicos nesse indivíduo. Bom, aqui de uma forma geral e agora olhando muito mais amplamente, né, o que é o grande vilão cortisol aí para todos os sistemas, né, não somente o sistema imune, o que ele causa de uma forma geral, então reduz a formação de osso, aumenta a absorção e reabsorção do osso, então um animal jovem que está em estresse contínuo, tem cortisol sendo liberado de maneira contínua na circulação sanguínea, o que vai acontecer com ele? Possivelmente ele vai ter falha na sua formação óssea. Né? Isso pode desencadear algumas malformações na fase para chegar na fase adulta, né? Diminui tecido conjuntivo, né? O que é tecido conjuntivo? Que está adjacente ali aos órgãos, né? É aquele que está paralelo ali nas células, dentro das células, né? Paralelo ao núcleo, tá? E aí com isso também a formação de vasos, então diminui a capacidade, né? De formação de capilares, né? Isso faz causar extravasamento de plasma nos capilares, né? Nos vasos sanguíneos. E de alguma maneira isso pode ser prejudicial para o indivíduo a médio e longo prazo. Inibe as respostas inflamatórias imunes, como a gente já viu, né? Mantém o débito cardíaco, eleva o tônus arteriolar e reduz a permeabilidade endotelial. O que significa isso? Ele faz com que o débito cardíaco do indivíduo ele fique mantido, né? Só que aí a tensão das arteríolas elas vão aumentar e é o que pode ocorrer pode ocasionar o chamado infarto, né? Reduz a permeabilidade endotelial, né? Então o que começa a acontecer? Começa a ter dificuldade de troca, né? Entre os vasos sanguíneos, né? Então tem uma dificuldade de passar ali metabólitos, né, através do plasma entre os vasos sanguíneos. E isso é como um agente complicador também. A gente sabe que muitos hormônios que ajudam na regulação geral do organismo do animal se dá dessa maneira, né? Facilita a maturação do feto, então pode causar nascimentos prematuros em fêmeas aí sob estresse, né? Aumenta a filtração glomerular e depuração de água livre, então aumenta a atividade renal, né? O rim entende que ele tem que trabalhar mais, isso a longo prazo também pode ser perigoso, tá? Modula o tônus emocional e o estado de vigília, então altera o humor e também a memória, né? Então o animal fica com aquela característica de reatividade, estressado, né? Mantém a função muscular, o animal consegue desempenhar a função muscular, só que reduz a massa. Então, pensando em animais de produção, nesse caso, a gente já saberia, né, que para esses indivíduos é uma situação ruim, porque se o animal não ganha massa muscular, a massa muscular é o que origina a carne numa produção de animais para produção de carne, então isso já seria um ponto também muito ruim para esse sistema de produção. E com relação ainda, né, aos chamados corticoides, né? Então, toda vez que a gente fala em estresse, a gente fala em imunidade, né? Isso na nossa vida cotidiana, não só na vida dos animais. Ah, se está numa condição de estresse, fica mais suscetível a ficar doente, né? Existe um agente muito comum que acho que a maioria de nós tem normalmente esse desbalanço no momento de estresse,
que é o herpes vírus, né? A gente sabe que ele é residente da flora natural do nosso corpo e dos animais também, só que no momento de estresse ele acaba se multiplicando mais e causando aquelas feridas na boca e tudo mais, né? Então, o que o estresse, né, causa? Então, hormônios corticoides, como a gente falou do cortisol lá atrás, eles inibem as primeiras etapas da resposta imune. Então, quando chega aqueles macrófagos, né, as célulazinhas para reconhecer e destruir o antígeno, ele inibe aquilo, né? Altera a quantidade de leucócitos que a gente tem ali. Os leucócitos são aquelas primeiras célulazinhas que vão, os leucócitos, né, o conjunto de células de defesa que vão atuar ali na defesa do organismo, né? Então, altera o número deles. Eles ficam em desbalanço, então já diminui a sua ação. Interfere na produção e na função das citocinas que a gente viu lá atrás e na imunidade celular anômala, né? Corticoides não eliminam estados hiperimunes, mas impedem a manifestação, né? Pode acontecer de um corticoide, por exemplo, causar hiperimunidade, né, ao longo prazo. Só que não impede a manifestação, né, da hiperimunidade. Então, assim, é um problema grave, né, para o indivíduo, para o organismo, é algo que a gente precisa, até certo ponto, aí, evitar, certo? Então, aqui, uma cascata, até para vocês estudarem depois de tudo que a gente já comentou, né, lá atrás. Então, aqui estão todas as etapas, né, para vocês olharem com calma aqui do processo de resposta imune anti-inflamatória, né, a resposta inflamatória e depois a resposta imune. Aqui fala dos componentes vasculares da inflamação, a parte B aqui da fagocitose, os neutrófilos, a capacidade bactericida deles, depois a inibição, né, a apresentação dos antígenos, liberação das toxinas, tá? E a função das células B, né, as células que vão dar origem às células de memória, prejudicando no fim tanto a imunidade celular quanto a humoral aqui nesse caso, tá? Então, até o final aqui a produção de anticorpos. Vai ficar para vocês darem uma revisadinha, uma estudada. Como que podemos medir, pessoal, essas alterações, né? Então, a gente tem alguns índices, né, que a gente chama de índices zootécnicos, tá? Ou controles zootécnicos, como vocês estão vendo aqui, índices zootécnicos, que são índice de mortalidade, índice de morbidade, uso de medicamentos e avaliações clínicas visuais. Então, você chega numa propriedade, lá normalmente vai, ou né, no estabelecimento, que qualquer que seja, lá a gente vai ter um livro de anotação, uma ata de anotação, né, de como vai a saúde dos animais ali. Como que é feito o uso do medicamento, se tem sido intenso, se não, né? Qual que é o índice de mortalidade daquele estabelecimento, né? De morbidade dos animais que adoecem naquele estabelecimento. E aí, obviamente, a gente casa tudo isso com as nossas avaliações clínicas visuais. A gente vai olhar e aquilo que a gente vê, a gente vai ver se vai agradar ou não aos olhos. Né? Tem animal ali em estado de caquexia, né? Tem animal com muito ectoparasita, então essas circunstâncias todas vai nos auxiliar também, tá? Bom, uma forma da gente mensurar, né, esses indicadores imunológicos e de saúde dentro de uma população ou de um indivíduo, né, de um único indivíduo, é a gente fazer a contagem de células brancas, tá? Se a gente muda a população que é esperada, né, para aquele tipo de animal, para aquela espécie animal, pronto, eu tenho um problema, tá? Então, como que é feito isso? Hemograma completo, tá? Então, a gente solicita um hemograma completo em que a gente vai fazer uma contagem, né? O laboratorista, né? A pessoa que vai fazer essa leitura ou vocês próprios, né? Vai fazer a contagem das células da linha vermelha do animal, então, células de linha vermelha, que é o hemograma propriamente dito, e as células de linha branca, que são as células de defesa, ou leucograma, certo? Então, vai ser solicitado esse exame para que a gente consiga enxergar melhor qual a situação desses indivíduos. Na fazenda é possível fazer? É possível fazer, né? A gente vai fazer uma asepsia, uma limpeza, uma desinfecção da área onde eu vou colher o sangue, faço uma tricotomia se o animal tem muito pelo, né? E a colheita por meio da punção da veia jugular, tá? Que vocês já devem ter visto na anatomia, aquela veia que corre aqui na região de pescoço. Normalmente a gente solicita, né, que use tubo com anticoagulante e conduz esse material para o laboratório armazenado numa temperatura que varia entre 8 a 15 graus no máximo, tá? No laboratório, o que eu vou fazer? Contar as hemácias, os leucócitos, plaquetas, fazer um cálculo para a taxa de hemoglobina, né?
o hematócrito, que vocês vão aprender na patologia clínica também, e contar os diferentes tipos de leucócitos que eu tenho ali, né? Quais são os tipos que eu tenho presentes ali naquela amostra que eu colhi, tá? E aí, para cada indivíduo, pessoal, para cada espécie, existe uma tabela como essa que eu trouxe para vocês aqui, de valores normais, né? Então, lá no laboratório, para quem estiver fazendo estágio, quem for fazer estágio por agora, vai perceber, né, que a gente sempre mantém esses valores pré-fixados, tá? A gente deixa esses valores pré-fixados para os alunos conseguirem acompanhar ali, contar durante a análise e comparar se está tudo ok, tá? Então, na série vermelha, né, o que a gente avalia? Eritrócitos, hematócrito, hemoglobina, o volume globular médio, enfim. Na série branca, leucócitos totais, neutrófilos, isso a gente vai ver também mais adiante quando vocês fizerem a disciplina de patologia e de imunologia, mas é só para vocês enxergarem que existe um padrão e a gente vai comparar o que a gente está contando com esse padrão, tá? Para contagem celular, né, como a gente já dizia lá, nos glóbulos vermelhos, o hematócrito é o volume de eritrócitos circulantes no sangue. Quando eu tenho um aumento por ação, né, da ativação do sistema nervoso, né, a gente tem uma policitemia, tá? Que pode ser relativa, se o animal está muito desidratado, né, ou tem contração esplênica, ou está numa situação de muito estresse, luta e fuga, ou absoluta, quando tem algum tipo de patologia cardiovascular, ou respiratória, ou endócrina, tá? E ainda pode ter uma anemia, né, que é quando eu tenho os valores, né, baixos, né, para o hematócrito, para o volume de eritrócito, né? Então, pode ser por etiologia hemorrágica, hemolítica, aplasia ou hipoplasia, tá? A gente vai diferenciar de acordo com a avaliação clínica geral que vocês vão fazer. A idade, a espécie e as situações pelas quais o animal vai passar ali no momento da coleta ou que ele está passando na vida. Então, por exemplo, o animal acabou de ser desembarcado, estava sendo transportado. São animais que acabaram de ser desmamados, vão alterar essa contagem, vai alterar essa população de células, tá? Então, os neutrófilos, por exemplo, neutrofilia, quando aumenta os neutrófilos, né? Pode aumentar por ação de corticosteroide. Então, o animal estressado pode dar neutrofilia, neutrófilo acima da média? Sim, né? Ainda, né, por uma estimulação ou um treinamento, tá? Neutropenia, quando eu tenho neutrófilos abaixo do número que a gente tem na tabela, tá? O que pode causar? Uma doença autoimune ou ainda um choque endotóxico, né? Uma intoxicação ali, tá? Os monócitos, quando eu tenho monocitose, né, que está aumentado, quando eu tenho doenças crônicas ali no indivíduo, no animal. Monocitopenia, quando eu tenho uma resposta aguda a corticoides. Então, se o animal está estressado, o que eu vou encontrar lá, pessoal? Monocitopenia. De novo aqui em cima. Se o animal está estressado, o que eu vou encontrar lá, pessoal? Neutrofilia, certo? Então, vai ter uma alteração nessas séries aí, nessas células da série branca, tá? Basófilos. Basofilia, né? Aumento dos basófilos. Hipersensibilidade e hipertireoidismo, doenças da tireoide, tá? Basopenia, quando o animal for mais velho, eu vou ter um número menor de basófilos. Os eosinófilos. Eosinofilia, quando aumenta os eosinófilos, no caso de doenças que afetam os tecidos altamente proliferativos. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma infecção do trato gastrointestinal, eu tenho uma eosinofilia. Quando eu tenho uma pneumonia, eu tenho uma eosinofilia, tá? E a eosinopenia, que é quando eu tenho uma redução nos eosinófilos, normalmente isso é causado por corticosteroides e estímulo adrenal, tá? Então, se eu tenho um animal estressado, eu tenho uma eosinopenia, pessoal, tá? Linfócitos. Linfopenia, diminuição dos linfócitos. Quando que diminui os linfócitos? Por estresse, infecções virais agudas e neoplasias. Aí eu vou fazer, obviamente, né, o meu diferencial. O animal não tem nenhum vírus, né, não tem nenhuma infecção viral diagnosticada e também não tem neoplasia. Se ele tem linfopenia, nesse caso é por estresse. Certo, pessoal? Bom, os anticorpos, como a gente já falou, né, lá atrás, só para a gente compreender aqui, saber como quantifica, né, para vocês compreenderem esse processo, são produzidos pelas células B, as imunoglobulinas, né, e a gente chama de imunoglobulinas. Pode ser medido no plasma sanguíneo ou no colostro ou na saliva, o IgA, que normalmente está na saliva.
Tá muito comum nas nossas discussões dos últimos tempos, até em função dessa pandemia que a gente está vivendo, a análise desses compostos, né? Quando a gente quer saber se o indivíduo já teve o COVID, a gente faz uma sorologia, né? Coleta ali o soro do sangue, né? O plasma, enfim, e a gente pode medir o quanto que eu tenho da imunoglobulina G, imunoglobulina M, né? No sangue, para dizer se aquele indivíduo já passou ou não pela infecção, tá? Se ele tem células de memória ou não. O desafio com algum antígeno, né? Avalia o efeito na produção dos anticorpos se a gente dosar, tá? Então, por exemplo, se eu quero saber se aquele indivíduo tem anticorpos para alguma doença, eu posso dosar, tá? Por exemplo, eu faço a vacinação e aí depois eu quero constatar se aquilo foi efetivo em formar células de defesa naquele indivíduo. Eu posso dosar esses anticorpos, tá? Qual que é o método que é recomendado para dosar esses anticorpos? O método ELISA, certo? Outros tipos de avaliações, né? O que a gente pode fazer mais para descobrir se existem anticorpos ali ou linfócitos específicos para defender aquele indivíduo de alguns agentes estressores? A imunofenotipagem, que não é algo tão comum, tá? Então, caracterização do tipo de célula que eu tenho ali, então as CDs aqui, que são células do sistema de complemento. Processamento da amostra, incubação com anticorpos específicos, né? Eu pego a amostra, caracterizo ela, processo, incubo com alguns anticorpos específicos e marco as células, depois faço a leitura no citômetro para ver o que ela tem ali de fato de anticorpo, tá? Dosagem de citocinas por citometria de fluxo, que é uma outra técnica laboratorial, né? Então, doso as citocinas para saber se existem citocinas específicas de alguns agentes estressores naquele indivíduo. Ou ainda posso medir a atividade dos linfócitos T e B in vitro, né? Colho uma amostra, coloco in vitro aquela amostra, processo e faço um cálculo da taxa de proliferação com o uso de alguns agentes mitogênicos, né? Que vão estimular a proliferação delas, para saber se o indivíduo tem boa resposta com relação a essas células de defesa, certo? Agora, turma, nós vamos falar um pouquinho do que é o comportamento animal. A gente falou de alguns indicadores imunológicos que a gente pode usar, tá? E aí a gente vai falar agora com relação ao comportamento animal. Então, o que é, né? São escolhas feitas pelos animais como resultado da análise dos estímulos ambientais. Então, o comportamento é um reflexo daquilo que foi imposto ao animal. Ele recebe, processa e reage, certo? Então, é disso que a gente vai falar a partir de agora. Então, como que se dá, né? Como ocorre a ocorrência de comportamentos anormais? E o que são esses comportamentos, na verdade? Então, tudo que foge do padrão, como a gente já mencionou, cada espécie tem um padrão comportamental, né? O cão gosta de passear, né? Gosta de sair, gosta de interagir. Então, se tem algo fora desse contexto, né, a gente já considera que é anormal, né? Então, diferente do padrão, com frequência diferente, né? Ou a forma como é exibido esse comportamento, em que contexto, né? Então, isso tudo já traduz para a gente que há algo errado ali com o ambiente que aquele animal está, ou a forma com a qual ele é tratado, para fazer com que esses comportamentos estejam fora do padrão. Então, é necessário que a gente, como eu já falei várias vezes, que toda vez que a gente escolher uma espécie para trabalhar, que a gente conheça essa espécie, né? Para que a gente consiga atuar aí de forma efetiva, né? Para entender os comportamentos de cada um, tá? E aí a gente chega nas estereotipias, né? Então, toda vez que vocês ouvirem esse termo, né? É relacionada a algo que não está dentro do padrão, tá? Então, uma sequência comportamental repetitiva que tem geralmente uma variação na ocorrência ao longo do tempo e não tem função nenhuma aparente, né? Então, quando, por exemplo, o animal fica esquivando, né? Esquivando não, na verdade, movimentando a cabeça, tá? De forma repetitiva, em momentos esparsos do dia, que não tem função aparente nenhuma, né? Ou quando um animal, por exemplo, quando um equino, por exemplo, começa a fazer manoteio, né? O dia inteiro manoteando, sem função nenhuma aparente, e aquilo repetitivo. É algo que não está agradando, né? E o comportamento é um reflexo disso. Então, isso apresenta para a gente um problema grande do animal com relação ao ambiente. Ele não tem controle sobre o ambiente, não está favorável, né, para ele, e aí ele começa a apresentar essa série de comportamentos, tá?
tem, pessoal, uma grande variação individual, né? Então, cada indivíduo, de acordo com a espécie, enfim, tipo de criação, ele vai apresentar variações nessas estereotipias. E o que causa essas estereotipias, né? Então, em função daquele estresse contínuo, o animal vai tendo alterações neuroquímicas no cérebro, né? Então, algumas substâncias começam a ser liberadas de maneira exagerada, né? Dopamina, endorfina, e aí isso começa a causar esses tipos de comportamentos, certo? Depois a gente tem ainda, dentro das estereotipias, né? O comportamento de automutilação, que o próprio nome já diz, né? É algo que eu acho que é comum, pelo menos alguns de vocês talvez já devam ter escutado, né? Então, a gente tem áreas do corpo do indivíduo, né? Do próprio indivíduo, dele próprio, né? Que tem lesão, tá? E essa lesão é causada por eles próprios. Às vezes existe dor ou não. Então, o que acontece? Quando existe falta de estímulo, o animal não é estimulado, não interage, né? Falta de controle do ambiente, falta de contato social, esse animal ele passa a apresentar esse tipo de comportamento. Então, lamber excessivamente as patas, né? Arrancar as próprias penas, ingerir objetos, né? Sólidos, madeira, solo, fazer a própria coprofagia, que eu não sei aqui se todo mundo já está familiarizado com esse termo, mas é o ato de ingerir as próprias fezes, né? Nesse caso. Então, são comportamentos que a gente considera como comportamentos de automutilação. E ainda, né, a gente tem aqueles comportamentos anormais que são direcionados aos outros indivíduos que estão no mesmo grupo. Né? Então, o que acontece? Se existe um estresse iminente, uma situação de estresse, outros indivíduos, né, paralelos ali que estão em convívio, eles vão começar a sofrer os mecanismos desse estresse, comportamentais desse estresse, tá? Então, o que acontece? Nas aves, por exemplo, né, quando no excesso de lotação ou quando numa situação de estresse térmico, calórico, né, uma começa a bicar as outras, né, arrancar penas dessa outra ave. E isso pode, dependendo da intensidade, né, pode chegar ao próprio canibalismo, né, que é quando uma ave se alimenta de outras, certo? Então, são coisas todas que estão sujeitas a acontecer aí em casos de um ambiente não adequado, um nível de interação não adequado para determinados animais em determinada espécie, tá? E uma situação bem comum que a gente deixa como exemplo é a situação de morder a cauda nos suínos. Então, quando a gente tem um grupamento muito grande, né, ou quando a gente tem animais sob condição de estresse sonoro, de estresse térmico, esses indivíduos eles começam a morder a cauda uns dos outros e arranca a cauda, né? Então, gera uma situação também bastante desconfortável aí no centro de manejo, tá? Então, aqui, ó, um exemplo visual, fotográfico, para vocês enxergarem, esse animal aqui, vítima de bicagem, né? Então, outros animais começam a bicar, ó, e começam a formar essas lesões que vocês estão vendo aqui nesse roxo, tá? Aí, que mais que a gente pode descrever aí dentro desses comportamentos com relação aos colegas do grupo, né? Aos outros indivíduos do grupo? A intersugação, quando outros indivíduos são sugados como se fosse o teto da mãe, né? Então, às vezes a mãe não tem teto suficiente, a mãe não tem boa habilidade materna, o indivíduo começa a sugar a orelha do próximo ali que está no mesmo grupo, como uma forma de protesto, né? Como uma forma de mostrar que tem algo que não está bacana. A própria agressividade excessiva, as brigas, né? Falência materna, que é quando há o roubo dos filhotes, né? E o canibalismo materno, a própria mãe se alimenta dos filhotes. Então, todos esses comportamentos, além da reatividade anômala, né? Que é aquela quando há ausência de responsividade. O animal fica ali inerte, como se nada tivesse acontecendo, só não está morto porque tem padrões vitais, né? Intactos. Mas ele não reage a nenhum tipo de situação dentro do ambiente. Ou ainda o outro extremo, né, que é a hiperatividade, né, aquele cachorro que fica pulando de um lado para o outro no muro, né, tentando escapar, isso tudo ainda com relação a um comportamento animal relacionado ao estresse, tá? Bom, e o que seria um comportamento normal, né, que é o que a gente vai querer observar, vai querer ver dentro dos grupos que a gente vai estar avaliando? A frequência com que o animal realiza comportamentos normais para a sua espécie, que são padrões da sua espécie.
Então, esses são os indicadores para nós, né? Então, a alimentação, do que ele se alimenta? Ah, é um animal que se alimenta de ração e ele tem feito o consumo adequado? Quantas vezes ao dia, né? Como isso está funcionando? O tempo que esse animal permanece descansando, deitado, dormindo. Qual que é o período que esse animal está em atividade, explorando, né? Rompendo obstáculos, correndo, enfim. E aí, então, existem algumas categorias indicadas de conforto, né? Que é ofego, busca por sombra. Ofego é quando o animal está ofegante, né? Cansado. Escolha de certos locais para se deitar. Então, tudo isso a gente avalia para dizer se aquele indivíduo está ok ou não dentro da sua espécie. Esse padrão, né? Essas anotações comportamentais, né? Quando a gente as colhe, a gente chama de etograma, né? Que é um padrão de comportamento, perfil dentro de cada espécie que a gente queira estudar. Como eu sei que o animal tem chance de se comportar como gostaria? Como eu sei que ele está num lugar em que as 5 liberdades vão estar respeitadas e que ele tem a chance de desempenhar o padrão que ele quiser de comportamento para dentro da espécie dele? Então, o que eu observo? Se o tipo de instalação está adequado. Professora, mas tem coisa que é muito caro, não tem como a gente fazer, né? Mas aves, por exemplo, a gente vai criar ave poedeira, tá? Que a gente tem que pensar, né? Ou ave de corte também, né? Enfim, que são animais que gostam de empoleirar, né? No habitat natural, eles sobem nas árvores, né? Estão sempre empoleirados. Então, quando a gente vai construir uma edificação e trazer esses indivíduos para ela, a gente tem que pensar em criar, né, situações semelhantes. Então, aqui os puleiros, né, para esses animais conseguirem manter-se da maneira como eles gostariam. Então, o tipo da instalação tem que ser avaliado pelo menos o tempo de acesso à área externa, né? O animal precisa de acesso à área externa, mesmo que ele seja estabulado, né? Precisa de acesso ao sol, né? Até para sintetizar a vitamina D que a gente mencionou lá atrás. E aí, no final, né? Esse exemplo que eu já dei no início para vocês, que é o empoleirar das galinhas, né? Em um outro exemplo, o comportamento de fuçar em suínos. Eles gostam, né? Algo que é curioso para eles. Então, garantir que esses comportamentos que são naturais da espécie sejam conduzidos e respeitados durante o processo. E aí a gente tem a questão do comportamento social, né? Comportamento social, comportamento dos indivíduos no grupamento, né? Então existe o comportamento que a gente chama de agonístico, né? Em que a gente vê aí acontecerem brigas, ameaças, deslocamentos, né? E a gente tem dificuldade de acesso aos recursos, tá? E os comportamentos afiliativos, né? Que é como a gente está vendo nessa imagem aqui, que indica a formação de vínculo entre os animais. Tá tudo bem, tá? Proximidade física, o grooming, né? Que é essa questão da limpeza aqui das lambidas, né? De um para o outro. Aqui, quando eu falo com relação ao acesso aos recursos, é quando existe uma dificuldade. Então, por exemplo, coloco os indivíduos dentro de um canil e forneço um número de bebedouros ou de comedouros menor do que o que deveria para o número de animais que tem naquela baia, naquele canil. Óbvio que vai acontecer briga, né? Óbvio que vai ter deslocamento, segregação de alguns indivíduos menos dominantes. Então, tudo isso pode ser modulado por quem está fazendo o manejo, quem está interagindo, o humano que está interagindo diretamente com esses animais, certo? Aqui, existem alguns padrões de comportamento, né, que nos indicam qual que é o sentimento, o estado, na verdade, daquele indivíduo, daquele animal. Então, aqui, ó, em bovinos, né, quando aquele animal se posiciona com as pernas abertas em V invertido, isso quer dizer que ele está pronto para agressão, né, pronto para briga. As pernas retas alinhadas ao corpo, como vocês estão vendo aqui, né, indica que eles estão apenas brincando, né, uma brincadeira, um comportamento filiativo. Depois, importante etapa do valor do aprendizado, né? A interação dos bezerros, que foi o que eu falei para vocês, tem valor adaptativo, então eles estão sempre pulando, né, se deslocando, um lambendo o outro, e é um indicador de boas condições de bem-estar, as brincadeiras, tá? Simulam situações da vida adulta também. Pessoal, com o tema da aula de hoje era tudo que eu tinha para apresentar para vocês. Essa aula vai indo via YouTube, vai ficar em streaming, vocês conseguem assistir quantas e quando for necessário, né? Inclusive para estudar para a prova. Eu vou deixar uma atividade para vocês na sequência e a gente vai se falando. Um abraço, bom trabalho para vocês aí e até mais.